Muito bom dia a vocês. Domingo 12/7/2020. Espero que vocês estejam bem. São 9h01. Como eu prometi, eu vou trazer a mensagem do programa Esperança Bíblica. Nós sempre temos informado vocês, nós não estamos indo na rádio, mas eu espero muito em breve poder voltar. Estamos sendo prudentes, mas não deixando de levar a palavra de Deus. Amém? Vamos então para a palavra de Deus nesse dia de hoje. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo de número 116. Salmo de número 116, nós vamos ler no Salmo 116, dos versículos 12 até o 14. Mas antes eu quero ter uma palavra de oração. Nós não podemos esquecer de falar com Deus. Amém? Pai, nós queremos dizer que te amamos. E, ó Deus, essa é a maior e melhor expressão que nós podemos ter para com o Senhor nesse dia de hoje, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou muito. O Senhor nos amou com paixão, Senhor. Muito obrigado por isso. Obrigado por ter nos salvo, Pai, dos nossos pecados, Senhor, lá na cruz do Calvário. Eu te peço, Senhor, nesse dia, por aquele que está com seu coração um pouco entristecido. Peço, Senhor, também por aquele que está feliz, que ele possa agradecer ao Senhor por estar feliz. Peço, Senhor, por aqueles que estão doentes, Pai, que estão enfermos nos hospitais, nas casas, Senhor, que em nome do Senhor Jesus o Senhor possa curar as pessoas, Pai, tanto na alma quanto no corpo, Pai, e no espírito também. As pessoas, ó Pai, que estão clamando ao Senhor nesse momento por cura, ó Pai, tem compaixão dessas pessoas. Peço também, Senhor, por aqueles, ó Deus, que estão na frente de batalha, os nossos médicos, nossos enfermeiros, os nossos motoristas de ambulância, Senhor, nossos, ó Pai, bombeiros, ó Deus, todas as pessoas que estão de alguma maneira envolvidas, ó Pai, nesse momento, Pai, tão difícil da humanidade, que estão envolvidas em salvar vidas, Senhor. Protege eles, protege seus familiares, Senhor. Protege eles, ó Pai, de serem acometidos, ó Pai, pela enfermidade. Em nome de Jesus, também quero te pedir por aqueles, ó Deus, que estão tendo prejuízos financeiros, que estão perdendo seus empregos, pelos empresários, ó Pai, que estão fechando seus comércios, suas empresas, Senhor. Ó Senhor, não permita, Pai, que nós possamos dar a volta por cima, Senhor, com o Senhor à frente, em nome do Senhor Jesus. E por último eu te peço pela minha vida, a minha vida, a vida da minha família, Senhor. Eu quero que o Senhor me use, continue me usando como instrumento de levar as tuas boas novas nos lares. Me ajuda nas minhas dificuldades também, Senhor, em compreender as ações do homem, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos então para a palavra de Deus e o título da mensagem de hoje: o que dividiremos hoje? O que dividiremos hoje? E eu, aqui desse lado, quero dividir a palavra de Deus com você, levando um pouco de esperança bíblica aí no seu lar. Amém? Vamos ler então o Salmo de número 116, a partir do verso 12, diz o seguinte: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
O versículo 14 diz o seguinte: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Vamos ler novamente, que essa passagem ela fala muito ao nosso coração. Que darei ao Senhor, o que você dará ao Senhor, por todos os benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Que mensagem é essa? Que mensagem? A própria Bíblia, a Bíblia diretamente falando aos nossos corações, não é mesmo? E o Salmo 116 é um salmo de ação de graças, é um salmo de gratidão, muito provavelmente escrito, composto por Davi. Um salmo de gratidão que expressa os agradecimentos do salmista. E de igual modo, eu e você podemos, nesse domingo de hoje, 12/7/2020, expressar a nossa gratidão a Deus. Como nós lemos aqui e nós vamos, como sempre temos feito aqui, versículo a versículo, ele disse aqui, por todos os benefícios. Nós podemos partir do princípio que Deus tem cuidado de nós, porque ele está dizendo, por todos os seus benefícios, Deus tem nos beneficiado com o seu amor, com o seu cuidado, com a sua graça, com a sua palavra, com o seu cuidado. Quando ele observa em nós tristeza e vem com as suas mãos de cura e nos cura e tira e retira toda a tristeza, não é mesmo? E continuando aqui, é um salmo de agradecimento. Após, e quando você ler o Salmo 116 completo, você vai ver que foi um período aqui em que o salmista enfrentou grande dificuldade. Ele enfrentou enfermidade física na alma e talvez no espírito, porque o espírito na tristeza se abate, mas o espírito alegre deixa o nosso rosto formoso, diz a palavra de Deus, não é mesmo? Seguindo aqui, e talvez muita perseguição. Talvez aqui o salmista também estava vivendo um período de muita perseguição. Quando você ler completamente o Salmo de número 116, talvez você conclua isso como eu concluí. E ele diz: o que darei ao Senhor? Não é mesmo? No versículo 12, ele diz: o que eu darei? O que nesse domingo de hoje, você já olhou lá fora? O sol, o céu, nós acordamos, nós estamos respirando, né? Estamos respirando. O que nós daremos ao Senhor nesse dia de hoje? O que eu e você temos para expressar a nossa gratidão ao Senhor nesse dia de hoje? É interessante quando vem a palavra de Deus e você, no momento em que você começa a ler os versículos, você sai daquele cenário, daquela semana, né, às vezes até perturbada com tantas notícias. Eu mesmo leio muito, procuro me informar, procuro ajudar as pessoas, né? E a gente de alguma maneira acaba se envolvendo com as notícias, com o que vem ocorrendo, e isso de alguma maneira faz com que nós saiamos um pouco, né, do nosso foco, e o nosso foco tem que ser Cristo. E aí nós voltamos para a palavra de Deus, oramos, sentimos o cuidado de Deus naquele momento. Deus cuida. E eu fiz essa pergunta aqui: o que nós dividiremos no dia de hoje? O título da mensagem: o que nós vamos dividir nesse dia de hoje? Pessoalmente, o que você tem para dividir com as pessoas que estão aí junto com você na sua casa? O
que você vai dividir com as pessoas nas redes sociais, o que você vai dividir com as pessoas ao dar um telefonema, ao mandar uma mensagem, o que você vai dividir quando você escrever uma mensagem no WhatsApp, no Twitter, não importa. Os meios de comunicação são tão diversos hoje. E eu quero dividir com você nesse dia de hoje a palavra de Deus. Vamos fazer como nós temos feito todos os domingos, versículo a versículo, tirar algumas preciosidades da Bíblia para as nossas vidas. Amém? O versículo 12, ele diz o seguinte, vamos ler novamente: o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que eu darei? Como eu disse a você, no momento em que você ler esse versículo, nós já concluímos que Deus está nos beneficiando, está cuidando de nós. E não é um benefício que vem como nós muitas vezes, ao ouvirmos a palavra, estou sendo beneficiado, nos dá um pouco a ideia de que algo errado está sendo feito, ou acontecendo para ser beneficiado. Não! Deus está nos beneficiando porque Ele tem prazer em beneficiar os seus filhos. E veja, de maneira igual para todos eles. Deus quer beneficiar, Deus quer cuidar de todos nós nesse domingo de hoje, de 12/7/2020. De maneira igual, Ele quer distribuir os seus benefícios aos seus filhos. Ele não quer privilegiar a um em detrimento de outro. Ele quer cuidar de todos. Ele quer, como esse fundo musical aqui que nós estamos ouvindo, Ele quer abraçar a todos nesse domingo de hoje. E não são palavras jogadas ao vento. Não, é o cuidado de Deus. Ele quer cuidar de todos nós. Deus, e eu já falei em outras pregações, não abandonou a sua criação, a sua própria sorte. Basta nós nos voltarmos a Deus. Chegai-vos a Deus, Tiago capítulo 4, verso 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele vai te abraçar, Ele vai cuidar de você nesse dia de hoje. E veja, não é uma palavra irresponsável de autoajuda, não. É a Bíblia, porque o salmista aqui, ele foi cuidado por Deus no Salmo 116, e ele disse no versículo 12: o que eu darei ao Senhor por ter cuidado de mim, nas minhas angústias, nas minhas aflições, na minha felicidade. Você sabia que o Deus cuida de nós na nossa felicidade? Se você está feliz é porque Ele está cuidando de você. Ok? Muitos pregadores às vezes se atêm apenas às tristezas, a usar inclusive de maneira irresponsável a tristeza das pessoas para levar palavras de autoajuda. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que Deus nos faz feliz. E se você está feliz é porque Deus está cuidando de você. Deus está cuidando. Deus está cuidando de você. Será que você consegue perceber esse cuidado de Deus no dia de hoje? Mas Ele está cuidando. Amém? Vamos seguir aqui. Então, do versículo 12, o que eu tenho para expressar de reconhecimento a Deus? Uma oração, um cântico, uma palavra de encorajamento para outro irmão que talvez esteja abatido, ou uma palavra de celebração porque o meu irmão está feliz. Não é mesmo? Alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram.
É Bíblia, não é autoajuda. É Bíblia, é Deus curando, é Deus cuidando e Deus cantando conosco, celebrando conosco, Deus conosco, o próprio Emanuel, o próprio Jesus Cristo cuidando de nós. Será que Deus não está cuidando de você ao você ouvir essa pregação? Ele tem braços de amor. Os braços de amor de Jesus Cristo são os mesmos, você sabia? Os braços amorosos de Jesus Cristo são os mesmos até o dia de hoje. E Ele está te abraçando. Sinta-se abraçado por Ele, em nome de Jesus. Então talvez nós tenhamos um cântico, uma palavra de encorajamento. Talvez nós tenhamos um pão para dividir com o nosso irmão. E como é bom dividir, não é mesmo? Principalmente nesse período, como é precioso nós podermos dividir algo, ir na nossa despensa, abrir a nossa despensa, pegar algo e dividir. Porque a palavra de Deus hoje, o título é: o que dividiremos hoje? Uma oração, um cântico, uma mensagem, o pão. O pão, tem um hino que fala isso. O pão partiremos sim. Vamos dividir o pão nesse dia de hoje. Vamos continuar. O versículo 13, ele diz o seguinte: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu cearei, quando nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, olha o que diz a palavra de Deus. É uma das passagens mais bonitas, né? Na verdade, toda a Bíblia é bonita, toda a Escritura é bonita. Eu diria que é uma passagem que chama atenção no momento da ceia, não é mesmo? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, em memória de Jesus Cristo. Muitas vezes você acha que pode se lembrar do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário apenas no dia de ceia na igreja. E eu te digo que não. Todas as vezes que você se sentar na sua mesa, e eu tenho esse costume, às vezes eu pego o pãozinho nas minhas mãos e levanto ao alto e agradeço a Deus. Principalmente porque eu passei por um período, não me lembro agora se foi em 93 ou 94, eu passei alguns meses aonde a minha última refeição era na sexta-feira, o meu último prato de comida era na sexta e o próximo era no almoço da segunda. Então quando eu pego o pãozinho nas minhas mãos, eu levanto. Muitas vezes quando estou sozinho, às vezes na mesa, eu pego o pãozinho e levanto e dou graças a Deus, porque tenho um pão para comer. E eu me recordo com um sorriso no rosto, amém? Eu me recordo de 93, 94, aqueles meses em que eu não passei fome, mas eu fiquei sem comer. Então dou graças a Deus. E aí nós nos lembramos da ceia, porque após ele ter comido o pão, ele pega o cálice, ele dá graças, ele toma e ele diz: façam isso todas as vezes em memória de Jesus Cristo, em memória de mim, ele diz. Façam isso, que nós podemos tirar aqui, voltando para o Salmo: tomarei o cálice da salvação. O que nós vamos dividir? Nós podemos dividir salvação.
Nós podemos dividir a mensagem salvífica de Cristo com outras pessoas. Nós podemos dividir o cálice da salvação. Olha como a palavra de Deus fala conosco. Basta você orar. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu orarei a Deus, eu agradecerei a Deus, como eu disse para vocês, quando a gente pega o pão, quando nós vamos tomar um suco, nós agradecemos a Deus. E eu me lembrei agora de algo muito importante, né? Só dá valor a um copo de água, a um simples copo de água, quem já passou sede. E aí eu falo aos meus irmãos, né, do Nordeste, eu imagino o quanto esses homens e mulheres dão valor a um copo de água, porque muitas vezes lá as pessoas precisam andar quilômetros para conseguir um balde de água, não é mesmo? E eu mesmo já carreguei água. Meu falecido tio morava, olha, não vamos longe, morava em Francisco Morato. E ele morava em uma região de Francisco Morato que ainda não tinha água encanada. E quando nós íamos visitá-lo, nós buscávamos água, carregávamos água em uma bica, já em Campo Limpo Paulista, ou Botujuru, se não me engano o nome da cidade. Nós descíamos e trazíamos água dessa bica para levar até a casa dele, para termos água. Só dá valor a um copo de água quem já passou sede. Só dá valor a um pedaço de pão quem já passou fome ou ficou sem ele. Só dá valor a um prato de comida quem, igual eu disse a vocês, já passou pela situação de não ter um prato de comida. Por isso eu me recordei aqui de 1993 ou 94, foram alguns meses em que o meu último prato de comida era na sexta-feira e o próximo era no almoço de segunda. Veja você, por isso ele fala aqui, o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios? Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. E no versículo 13, né, a parte A, eu posso celebrar, eu posso me lembrar da ceia do Senhor e me recordar de tão grande sacrifício. Cristo morreu na cruz, Ele pessoalmente se ofereceu como sacrifício na cruz do Calvário em nosso favor. Pessoalmente, Jesus Cristo se ofereceu. E você que está aí do outro lado, pense sobre isso. E da parte B do versículo 13, ele diz aqui, e invocarei o nome do Senhor. Eu posso orar a Deus. Eu posso orar ao Senhor e agradecer a Ele. Agradecer ao Senhor pelo cuidado, o cuidado com que nos tem brindado o Senhor. Brindado é presenteado. Vocês nesse momento me brindam com a sua audiência. E eu espero que vocês, se essa palavra falou com vocês ou está falando, compartilhe, porque o título da mensagem de hoje é: o que dividiremos no dia de hoje? Nós podemos dividir, partilhar a palavra de Deus. Faça isso para que o Evangelho chegue, para que a Bíblia chegue, para que a salvação chegue na casa das pessoas. Vamos para o versículo 14, onde o salmista diz o seguinte, Salmo 116, o versículo 14: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que nós tiramos daqui: eu cumprirei com a minha palavra. Quantas pregações você ouviu? Quantas pregações você ouviu eu dizer que nós estamos vivendo um tempo
em que as pessoas não têm palavra. A palavra não vale nada. Os contratos assinados nada valem. E aqui o salmista está dizendo: eu cumprirei os meus votos ao Senhor. Se você fez votos a Deus, cumpra os seus votos. Olha que maravilha, até minha madrinha hoje está me acompanhando. Um abraço, Neide. Bom domingo para você e sua família. E todos vocês que estão me acompanhando também, um grande abraço. Então o salmista diz no Salmo 116, o versículo 14, eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do seu povo. Que ele está dizendo: eu terei palavra publicamente. Eu terei palavra publicamente. Eu não posso ser uma pessoa ou um tipo de pessoa na minha casa e fora da minha casa. Os meus negócios, eu não posso falar dos meus negócios às escondidas. Eu tenho que ser o mesmo. As pessoas têm que poder confiar em mim quando eu estiver aqui na minha casa ou lá fora publicamente. Então eu cumprirei a minha palavra, como o salmista está nos ensinando aqui. O título da mensagem: o que nós dividiremos hoje? Nós podemos dividir a nossa honestidade com as pessoas. As pessoas podem contar com a nossa... As pessoas podem ter credibilidade em nós porque nós somos confiáveis. E o salmista está falando aqui: eu cumprirei os meus votos, eu honrarei com a minha palavra em tudo que eu fizer. É difícil, não é? Mas tem que ser o nosso objetivo. É claro que nós não somos infalíveis, nós vamos falhar algum momento, mas nós temos que ter a honradez e a hombridade de voltar até as pessoas que de alguma maneira nós causamos dano e, no mínimo, nos desculpar. Se não for possível reparar aquilo que fizemos, nos desculpar, pedir perdão às pessoas, sermos coerentes com a nossa pregação, com aquilo que nós falamos. As pessoas estão carentes de pessoas que têm palavra. E o salmista fala aqui, cumprirei os meus votos. O salmista Davi nos ensinando, a Bíblia nos ensinando a termos palavra. Vamos recapitular um pouco então do versículo 12, o que nós temos hoje para expressar como gratidão a Deus, porque a Bíblia diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios. Lembra que eu disse, nós acordamos. Lembra que eu disse, você está vendo lá fora, o sol está brilhando, o céu está azul, nós estamos respirando, veja, nós temos sido beneficiados por Deus pelo simples fato de acordarmos e acordarmos saudáveis num período onde as pessoas estão sendo acometidas de enfermidade. Domingo, dia 12/7, nós despertamos. Podemos agradecer a Deus, porque o salmista diz aqui: o que darei ao Senhor por todos os benefícios. Todos me levam a pensar que são inúmeros, são muitos benefícios. Tem um hino antigo que diz o seguinte, né? Conta as bênçãos, contas de uma vez, então você verá surpreso o quanto Deus já fez. Conta, digas quantas são, todas recebidas da divina mão. Se você contar, você verá o quanto Deus fez, e todas elas recebidas da divina mão de Cristo.
Porque se nós temos um bom emprego, Deus nos deu saúde para trabalhar. Se nós temos um prato de comida na mesa, foi porque Deus nos abençoou. O apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. No versículo 13, eu posso celebrar todas as vezes em que eu for me alimentar, eu posso dar graças a Deus. Lembre-se do testemunho, do meu próprio testemunho que eu contei a vocês aqui, de 1993 ou 94. E do versículo 14, eu posso cumprir os meus votos feitos a Deus na presença dos homens. E para concluir, o título da mensagem de hoje: o que nós dividiremos hoje? Nós podemos partilhar o pão, nós podemos partilhar a paixão de Cristo por nós. Você pode estar se perguntando, mas o que é partilhar a paixão de Cristo? É dividir a palavra de Deus, dividir as Sagradas Escrituras. Quando você ler Isaías capítulo 53, você verá que Cristo te amou com uma paixão inexplicável. Isaías capítulo 53 nos mostra, depois você pegue sua Bíblia e leia Isaías capítulo 53, você verá um Cristo que te amou com paixão inexplicável. Não dá para explicar Deus entregando o seu próprio Filho na cruz do Calvário em nosso favor, quando nós deveríamos pagar pelos nossos pecados. Vem Deus e entrega o que Ele tinha de mais precioso, Jesus Cristo, seu único e perfeito Filho. Perfeito Filho. Então nós podemos dividir no dia de hoje a paixão de Cristo. Nós podemos dividir a palavra de Deus. Nós podemos dividir e partilhar a paz de Cristo nesse dia de hoje, que a Bíblia diz, não, irmão Leandro, ela excede o nosso entendimento. É inexplicável quando nós oramos e lemos a palavra de Deus, a paz que ela nos traz. E é isso que eu quero dividir com você hoje. Amém? Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe, porque é o título da mensagem: o que nós dividiremos hoje, o que nós partilharemos hoje. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós queremos te agradecer por essa mensagem, te agradecer pelo teu cuidado e pedir a Deus que o Senhor fique conosco nesse domingo de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor cuide de cada pessoa que está nos acompanhando, de cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor, e de cada pessoa que ainda vai assistir a essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Eu te desejo um excelente domingo, na presença na companhia dos seus amados familiares. Amém? E até o próximo domingo para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um abraço, tchau!